Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review de Star Wars Rebels, dessa vez do episódio 16 da segunda temporada, Homecoming, de volta ao lar. Mas enfim, o episódio se inicia com a frota lá do Esquadrão Phoenix. Eles estão sendo perseguidos pelo Império enquanto eles fazem uma transferência de carga, E aí o Zeb consegue fazer a transferência. Só que aí a Phoenix 2, ela tá com problemas na nave. Quando ela tenta ancorar, ela acaba sendo abatida e morre. E aí a tripulação, salta para o hiperespaço. E aí o Ezra entra no cockpit, onde estão a Hera e o Kanan. Eles estão conversando com o comandante Sato, E informam que estão perdendo fighters e pilotos mais rápido do que eles podem substituí-los. E até eles acharem uma base, eles precisam de um lugar para guardar, os fighters, no caso as naves, O comandante Sato diz que tem uma forma, talvez tenha uma forma, de eles poderem resolver esses dois problemas em uma tacada só. Que é se eles roubarem um cargueiro imperial, que fica no sistema de Ryloth. A Hera fala que conhece a célula de lá, E diz que vai falar com ele. Ela sai da cabine, mal preocupada e tal. E ela contacta ninguém mais, nem menos que Shan Syndulla, o pai dela, Que a gente viu pela primeira vez lá em Clone Wars e a gente viu também em The Bad Batch. Inclusive a Hera e o Chopper aparecem cronologicamente pela primeira vez em Rebels. Mas enfim, o Kanan tá mó nervoso e tal, de conhecer o sogro, mas enfim, ele meio que se arruma, pede pro Ezra se acalmar, ele não, se acalma tudo. E aí o Shan chega com esses dois Twi'leks aqui, o Kanan faz as apresentações todo confuso, basicamente ele diz que a Sabine é o Ezra, que o Zeb é a Sabine e que o Ezra é o Zeb, mas enfim. E aí o Shan se apresenta, como Shan Syndulla, e aí a Sabine fala, quando eu estudava lá na academia e tal, eu estudei suas táticas de batalha e tal. E aí ele apresenta, os outros dois Twi'leks que estão com ele, que são o Gobi, que é aquele amigo dele que a gente já conhece, e a Numa, que é aquela garotinha Twi'lek que a gente conheceu lá naquele arco de Ryloth em Clone Wars. Aquela garotinha que ficou amiga do Waxer e do Boyle, Mas enfim, agora ela já tá toda crescida e tal, adulta. E aí, basicamente, eles vão, pra sala de briefing e eles vão abordar, a nave com um bomber roubado. E eles vão dividir, uma equipe vai ficar no hangar e a outra vai tomar a ponte. E aí eles saltam por hiperespaço antes que o Império descubra. Só que o Shan Syndulla, ele não quer isso, ele quer destruir a nave, e tal, pra o povo de Ryloth ver ela caindo dos céus em chamas, porque o Império fez muito mal pra Ryloth. Mas aí a Hera percebe, que eles só precisavam deles pra isso, e não pra tomar a nave e tal. E aí o Kanan diz, olha, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da sua equipe e do plano da Hera. Beleza? E aí, beleza, corta e depois tá a Hera num canto lá, conversando com o Ezra e o Chopper. E ela diz que não fala com o pai há anos, E tipo, desde que a mãe dela, a Eloane, foi morta na Resistência, a liberdade de Ryloth se tornou a coisa mais importante pro Shan Syndulla. E aí o Ezra pergunta, mais do que a família? E aí o Shan Syndulla chega, dizendo que eles têm que ir e tal, o tempo é curto. E aí o Ezra resmunga que nada é mais importante pra ele do que a família. E aí o Shan Syndulla diz, foi estudar distorção nas Guerras Clônicas, o nome dele é Chopper, o nome dele é Chopper. Aí ele, se você desse metade da atenção que você dá a ele, nós já teríamos, como se diz, libertado Ryloth. Você se apega às coisas erradas e dedica seu tempo e esforço a causas perdidas. Ela, não, eu não estou dispensando a minha vida. Eu ajudo pessoas, eu lidero naves em batalha. Eu sou parte de algo maior. A rebelião. E aí, como se diz? Ele fala, você sabe que a gente não pode confiar em estranhos. Ela, não, é diferente. Nós lutamos para salvar todos e tal. E aí o Shan Syndulla resmunga que ele só se importa com Ryloth, E sai dali. E aí corta pra a tripulação, No caso, os Twi'lek e os Spectres dentro do bomber roubado, Eles saltam do hiperespaço e o Kanan tá conversando com o Shan. E diz que o Mestre Windu, falou sobre ele na Batalha de Lesu, que é aquela que a gente viu também lá no arco de Ryloth. E aí, o Gobi comenta com a Hera, que o Jedi tá encantado com... Não, que o Shan tá encantado com o Jedi, mas ela diz, não, eu acho que é o contrário. E aí o Kanan chega perto da Hera e diz, ele não é tão ruim, Você puxou algumas coisas a ele.
Por exemplo, vocês são grandes líderes que ajudam as pessoas e tal. Aí a Hera só responde que o Kanan não conhece o Shan Syndulla como ela conhece. E aí, né, o Shan aparece pedindo pro Gobi preparar, né, o pouso. E se o Império for pontual, mas a Hera corta ele já dizendo que o Império sempre é pontual. E aí ela dá sinal, né, para duas A-Wings que saem do hiperespaço e tal. Eles começam a meio que atacar, né, esse bombardeiro que eles estão. E aí o Kanan usa o comunicador para pedir ajuda para a nave e eles recebem autorização para pousar na Bahia 2. As A-Wings fogem, né? Só que aí, não antes de atingirem a nave que eles estão. E aí eles falam, né, que estão atingidos e que foram atingidos e vão chegar com fumaça. Eles pedem pra Hera dar uma desacelerada, mas ela fala que tem que parecer convincente, né? E aí a nave dá uma queda lá na Bahia 2. E o oficial lá, né, responsável pela nave, ativa o protocolo de colisão. A Sabine, ela percebe, né, na bolsa lá da Numa um monte de detonadores. E ela pergunta pra que isso, né? Só que aí a Numa e o Gobi atordoam ela, o Zeb e o Ezra, o Kanan e o Chopper. O Shan também atordoa, né, o pessoal. A Hera pergunta o que ele tá fazendo e ele diz que só precisavam dela pra embarcar. E aí ele vai e algema ela na cadeira, né? E aí os Twi'lek começam a lutar contra alguns Stormtroopers. E o Shan ordena que o Gobi e a Numa ponham, né, os explosivos na prateleira de munição enquanto ele cuida do motor. A Hera, ela acorda os Spectres, né? Acorda o Chopper, depois o Kanan, e aí o Ezra levanta e fala das bombas, dos explosivos, né? Os detonadores. A Sabine pergunta se a missão está cancelada, ela diz que não. Eles vão impedir o Shan Syndulla e vão roubar a nave. E aí o Kanan, ele fala que ele, a Hera, o Chopper e o Ezra vão tomar a ponte, enquanto o Zeb e a Sabine vão verificar a munição dos detonadores. E aí, né? Ok. O oficial é informado que perderam contato com o esquadrão de contenção e manda mais gente lá para o hangar. Enquanto isso, o Zeb e a Sabine estão se esgueirando, conseguem ver a Numa, né? Só que aí o Zeb tenta atordoar ela dali, mas a Sabine o impede, dizendo que se ele errar, vai acertar uma bomba de próton e vai detonar tudo. A Numa percebe, né? Começa a atirar na direção deles, o Gobi também, só que aí chegam os Stormtroopers, ela quer alguma coisa para atirar, atire neles. E aí, a Sabine, o Zeb, a Numa e o Gobi começam a atirar os Stormtroopers, né? Depois eles se preparam para lutar um contra o outro. O Shan tenta se comunicar com a Numa, né? Pede para ela preparar os detonadores. Quando ela avisa que estão enfrentando os rebeldes, ele pergunta se a Hera tá com eles. Ela diz que não. Ele, beleza, prepara os detonadores e eu cuido da minha filha. E aí os Jedi, né? O Ezra e o Kanan conseguem limpar o corredor que tava com alguns Stormtroopers. A Hera pede para o Chopper abrir a porta da ponte. O Zeb pergunta para Sabine se ela tem ideias, né? Ela olha para um mouse droid e pede para o Zeb trazer ele para ela, né? Os Spectres conseguem tomar a ponte, mas o oficial fala que chamou reforços. Ela, imaginei. Ela pede pro Kanan fazer as honras de fazer um truque mental no oficial, mas ele diz, não, deixa pro Ezra. O Ezra tenta de primeira, não dá certo, ele tenta de novo. E o oficial, né, ordena que todos abandonem a nave, que a situação do fogo é muito difícil de controlar e tal. E ele também vai abandonar a nave. E aí o Kanan diz que não foi nada mal para a primeira vez. E aí, como se diz, o Ezra pede, né, pra a Hera tirar eles dali. Enquanto isso, a Sabine, ela executa o plano dela, né, ela programa o mouse droid pra chegar perto no meio do Gobi, e eles soltam uma descarga de choque que deixa os dois desmaiados. Eles falam, né, pelo comunicador que eles não viram nenhum sinal do Shan Syndulla. E aí o Shan aparece lá, né, na ponte e diz que eles não vão a lugar nenhum. Ela, tarde demais, pai. Ela tenta saltar pro hiperespaço, mas o Chopper avisa que o hiperdrive não tá funcionando. A Hera pergunta o que é que ele fez, né? E aí o Shan responde que ele deve destruir essa nave por Ryloth. Ele contacta a Numa e o Gobi pelo comunicador e diz para eles seguirem um plano, mas eles revelam que foram capturados, né? E aí a Hera tenta argumentar com eles, dizendo que se eles destruírem a nave, o Império só vai mandar outra. Mas se eles roubarem, eles podem usar essa nave contra o Império. E ele, não, você não viu o que fizeram ao nosso mundo. Eles saquearam as riquezas e venderam nosso povo como escravos. Essa nave deve queimar para que todos de Ryloth possam ver. Só que aí, né, chegam alguns reforços imperiais, um transporte e alguns bombardeiros TIE. E aí a Hera fala que ela quer se libertar do Império tanto quanto o Shan, mas ela sabe que essa batalha não pode ser vencida apenas em Ryloth. Durante as Guerras Clônicas, ele não lutou só pela vila, ele reuniu todos para libertar o planeta inteiro.
ele a inspirou, né? E a rebelião não é diferente. Mas o Chan Syndulla não vê isso ou não acredita nela, por isso que ela foi embora, né? E aí o Ezra fala que ela tá certa, eles têm a nave e eles têm que ganhar tempo o suficiente para saírem dali. O Gobi e a Numa falam que estão com a Hera, e aí o Chan Syndulla ele diz, olha, essa é a sua chance de provar que eu tô errado. E aí, né, a Hera já ordena que todo mundo vão para as torretas e pede para o Chan mostrar o Chopper, né, como consertar o Hyperdrive. Ela pede para todo mundo focar o fogo no transporte e não deixar eles tomarem a nave. Tem 5 alvos a caminho. Eles conseguem destruir o transporte, mas os bombardeiros estão vindo. Disparam torpedos e tal. Eles conseguem destruir os bombardeiros, mas um deles acaba acertando os estabilizadores da nave que eles estão, né? A Hera tenta estabilizar a nave, mas ela não consegue sozinha. O Chan vai ajudá-la e diz que eles sempre ficam fortes, unidos. Eles conseguem estabilizar a nave, né? E aí, lá no Cruzador Imperial, eles falam que não podem deixar os rebeldes escapar. E aí, o Ezra, ele diz que acha que sabe como parar o Cruzador. O Chan Syndulla diz que vai ajudá-lo. E aí, ele fala, né, pro Chopper que desativou o Hyperdrive no reator 3 e 4. E o Ezra pede pra Sabine encontrar ele no hangar, né? Dentro de um bombardeiro no hangar, a Sabine armou um monte de explosivos dentro de um bombardeiro, né? O Chan Syndulla diz que é um plano ridículo, mas ela diz que vai funcionar. Ela ativou a antigravidade, né, e pede pro Ezra empurrar o bombardeiro. Ele usa a força para empurrar, né, e o bombardeiro fica à deriva. E ela fala, né, que é a chance do Chan Syndulla de explodir alguma coisa. E aí, quando o bombardeiro tá perto do cruzador, o Chan explode ele, né, e o cruzador começa a cair em Ryloth. E ele diz, isso é por vocês, meu povo. E aí a nave salta para o hiperespaço, né? E aí corta para onde está a frota lá do Esquadrão Fênix. E o Chan fala, né, que ele recebeu relatórios de todo o Ryloth e que eles estão se rebelando contra o Império. Ele pergunta se a Hera... E, tipo, a cada momento, a cada hora que se passa, mais pessoas vão se juntando a essa rebelião, né? Ele pergunta pra Hera se podem conversar a sós. Ela diz que sim. E ele fala que quando ela foi embora, ela partiu o coração dele, né? Mas agora ele entende. Ela é como a mãe dela, uma sonhadora. Mas a Hera fala que ela aprendeu a ser uma líder vendo ele. E aí, né, o Chan se despede falando que ele tá orgulhoso dela, né? A Capitã Syndulla. E aí, ele sobe no transporte junto com o Gobi e a Numa e vão embora, né? Enquanto os Spectres ficam observando. E assim se encerra mais um episódio. Mas é isso, essa foi a review. Espero que tenham gostado. Deixa um like, se inscrevam, ativem o sininho para não perder nenhum de novo. Fiquem com Deus no coração, Jesus te ama. Um forte abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Falou! Oh, I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know. Oh, I thought you were the one for me. That's why I give you every